hoje eu vou te mostrar por que o Acer Aspire 5 equipado com processador da AMD é simplesmente um dos melhores custo-benefício para quem procura um bom desempenho aliado a um preço relativamente acessível. Afinal, nem todo mundo quer pagar um rio de dinheiro no notebook gamer ou um notebook com placa de vídeo dedicada. Principalmente se você pode comprar um notebook como esse pagando ali menos de R$3.000 e às vezes tendo um desempenho melhor do que alguns notebooks que têm placa de vídeo dedicada. Só que isso só serve para essa versão do Acer Aspire 5, que é justamente a versão com processador da AMD. Então, se você está pensando em comprar essa outra versão, que vem equipada com processadores da Intel de 13ª geração, então eu acho que isso não serviria muito bem para você, já que mesmo esse aqui sendo um notebook quase tão potente como esse, por algum motivo a Acer decidiu fazer um tipo de downgrade. Colocou uma tela TN no notebook aí novíssimo, né? Não faz nem sentido. E ainda por cima essa versão com processador da Intel não tem possibilidade de upgrade, o que acaba tornando o Acer Aspire 5 com processador da AMD um notebook bem mais completo, já que ele tem uma tela IPS e ainda permite upgrades. Então, se você está pensando em comprar um Acer Aspire 5, a gente recomenda a versão com processador da AMD, porque a gente já fez um vídeo de análise completa dessa versão com processador da Intel. Como eu falei para vocês, é um notebook potente, é um notebook que já tem uma porta Thunderbolt 4, mas esse aqui, mesmo sendo mais antigo, ainda é bem mais completo. E se você quiser comprar, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. Então eu só peço que você deixe o like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100.000 inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. Então agora, bora pro vídeo. E o primeiro ponto positivo desse notebook está justamente na sua construção. Na parte da tela nós temos essa tampa em alumínio e todo o resto é construído em plástico de excelente qualidade. Inclusive esse notebook ele passa um ar de bem mais robusto quando a gente compara com outras versões. Então essa questão da robustez, da qualidade do plástico e também do acabamento coloca esse notebook no patamar bem bacana ali nos notebooks entre R$2.000 até R$3.000. Só que como nem tudo é perfeito, esse notebook ainda apresenta características daquelas linhas mais antigas. Então a gente tem um notebook mais largo e um pouquinho maior, e você consegue ver justamente aqui na parte de dentro do teclado, que a gente tem teclas mais espaçadas, um espaço gigantesco aqui em cima que não serve para nada, e também uma borda gigantesca na tela, principalmente aqui na parte de baixo e na parte de cima. E fora esse design da tampa da tela, que tipo assim, é bonitinho, mas a nova versão do Aspire que vem com o processador da Intel é bem mais minimalista, né? Parece muito mais os Galaxy Book 4, os MacBooks. Então eu gosto mais desse tipo de design. Mas isso aqui ainda não é feio, né? Eu acho até bonitinho. Então aqui a gente tem uma boa construção, um teclado bem gostosinho para digitar, não é retroiluminado. O touchpad é um pouquinho menor do que deveria ser, porque a gente tem bastante espaço aqui, né? E na parte das conexões, nós temos bastante conexões. Então tem aquela portinha de rede, se você quiser conectar o cabo, tem a porta de carregamento, porta HDMI, duas portas USB tipo A e uma porta USB tipo C, que infelizmente não é compatível nem com vídeo, nem com carregamento. Então não, você não vai conseguir carregar o seu notebook através da porta USB tipo C. Assim como você pode fazer lá no novo Acer Aspire, que já tem uma porta USB tipo C Thunderbolt 4. Então assim, se a Acer relançasse esse notebook com uma porta USB tipo C com carregamento, aí eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Com toda certeza eu compraria e seria um dos notebooks mais completos, porque ele já tem quase tudo perfeito, né? E aí com isso eu acho que seria perfeito. E além da boa construção, esse notebook também entrega uma tela IPS com resolução Full HD. Não é uma tela tão boa quanto do Galaxy Book 4, mas ainda assim é uma tela muito melhor quando a gente compara com a tela TN, que tá vindo justamente nas novas versões do Acer Aspire. Então a Acer fez esse downgrade, não sei por qual motivo, e eu tô vendo muitas marcas fazendo isso, viu? A gente tá testando o novo Asus VivoBook 15, que no caso é esse aqui. Cara, que notebook espetacular, muito potente, muito completo, só que a Asus vai lá e coloca uma tela TN. Meu Deus, cara, me explica por que em 2025 marcas como a Acer, a Asus estão simplesmente colocando uma tela totalmente ultrapassada nos notebooks que são bons. Eu não sei se existe um motivo para isso, né? Mas isso acaba estragando um pouco o notebook. Inclusive, daqui uns dias tem vídeo desse notebook, beleza? Mas voltando aqui para a tela desse notebook, esse painel IPS, mesmo não sendo o melhor do mercado, ele entrega uma ótima qualidade. Então, só de não distorcer as cores, né? Como, por exemplo, um notebook com tela TN faz, já coloca ele muito à frente dos seus concorrentes. Como dá para ver, a imagem é muito boa, o contraste é muito bom, as cores são bem definidas, só o brilho que poderia ser um pouquinho mais alto. Eu acho que ele chega no máximo em 250 nits. Mas de qualquer forma, essa tela vai ser simplesmente perfeita para você consumir conteúdo, para você trabalhar com alguma imagem de forma mais, assim, não tão profissional, né? E às vezes até para dar uma
jogadinha, porque sim, a gente jogou nesse notebook e a tela dele é boa para jogos. Não tem atualização de 120 Hz, mas a gente está falando de um notebook barato e que entrega um bom desempenho. Então também não dá para ficar esperando a qualidade de uma tela AMOLED num notebook ali que custa menos de R$3.000. E agora um dos pontos mais importantes que fazem esse notebook ter um dos melhores custo-benefício para quem procura desempenho, que é justamente o seu hardware, já que essa versão vem equipada com o Ryzen 7 5700U, que tem desempenho de sobra para executar qualquer tipo de atividade. Então você vai conseguir editar, você vai conseguir trabalhar com programas que não são tão pesados e vai conseguir até dar aquela jogadinha. Inclusive, se você assistiu o vídeo de análise completa desse notebook, você viu que a gente jogou até Red Dead Redemption 2. Então, assim, não é o melhor desempenho do mundo, mas ele consegue rodar. Só que aqui tem um ponto muito importante, viu? Porque esse notebook você pode encontrar em duas versões, com o Ryzen 5 5500U e com o Ryzen 7 5700U. E a gente recomenda essa versão específica que vem com o Ryzen 7 5700U, porque as versões são bem diferentes e, consequentemente, o desempenho também é diferente. E aí a gente vai deixar aqui na descrição justamente essa versão específica para você não comprar errado. E aí, se você ainda não assistiu o vídeo de análise completa desse notebook, lá nós fizemos vários testes, tanto testes práticos jogando em alguns programas específicos e também passamos alguns benchmarks, como por exemplo o teste no Passmark, que essa máquina conseguiu um ótimo resultado. Então no teste de CPU, que é o teste de processamento, ele conseguiu quase 18.000 pontos. Já no teste de GPU, que no caso é a placa de vídeo integrada desse processador, ele conseguiu quase 2.500 pontos. Eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Para um notebook que não tem placa de vídeo dedicada, é considerado um notebook de entrada, esse resultado é muito bom. E como eu falei para vocês, a gente também testou bastante esse notebook em jogos. Então se liga só nesse teste no Red Dead Redemption 2 com os gráficos do baixo e o FPS na casa dos 25 a 35. Como dá pra ver, a jogabilidade tá razoável, você consegue fazer basicamente qualquer coisa no jogo, então a gente pode concluir que sim, o Acer Aspire 5 consegue rodar Red Dead Redemption 2. E se ele consegue rodar Red Dead Redemption 2, é óbvio que ele ia conseguir rodar Fortnite com gráfico no médio alto e com uma ótima jogabilidade. Então dá pra ver que a jogabilidade aqui no Fortnite tá muito boa, você consegue fazer a trocação, consegue correr, pular sem nenhum tipo de travamento. E tudo isso normalmente acima dos 70 até os 100 FPS. Então no quesito desempenho, com certeza essa máquina é praticamente imbatível abaixo dos R$3.000. Só que não para por aí, porque agora tem uma das partes mais importantes do Acer Aspire 5 com o processador AMD, que é justamente a possibilidade de fazer tanto upgrade de RAM quanto upgrade de armazenamento. Inclusive, esses resultados que a gente conseguiu durante os testes veio diretamente da possibilidade de fazer upgrade, porque você pode comprar ele na versão com 8 GB ou 12 GB de RAM, e isso hoje em dia não é o suficiente para você conseguir o máximo de desempenho dessa máquina. Ou seja, para extrair o máximo de desempenho, você vai precisar fazer o upgrade de RAM. E aqui nós colocamos um pente de 16 GB, totalizando 24 com os 8 GB que já vem soldado na placa-mãe. E assim, atualmente 24 GB é mais do que o suficiente para você jogar, para você trabalhar, abrir 1 bilhão de abas no Google Chrome, então você não vai precisar mais do que isso. E o melhor é que para fazer esse upgrade é muito fácil. Basta remover todos esses parafusos aqui da parte de baixo, depois é só ir soltando com o auxílio de uma ferramenta a tampa inferior e pronto. Agora você tem acesso tanto ao slot para fazer o upgrade de RAM, quanto a esse espaço que você pode fazer o upgrade de armazenamento, colocando um SSD SATA. E eu também vou deixar aqui na descrição todos os links de upgrades que a gente fez nesse notebook, então de memória RAM, de SSD, porque se você fizer isso, comprar o notebook na versão mais básica e depois fazer o upgrade, eu tenho certeza que você vai economizar uma nota e aí depois por cima vai ter uma versão melhor. Então você vai lá, compra a versão com 8 GB ou com 12 GB e compra mais um pente de 16, em vez de gastar grana com a versão de 16 GB de RAM. E aí aqui você vai ter 24 GB de RAM, ou seja, mais RAM do que a versão completa, e você ainda pode pegar aquela grana que sobrou e colocar mais um SSD SATA. E aí você vai ter 2 unidades de armazenamento. Então com certeza essa dica vale o seu like. E esses são os motivos que tornam o Acer Aspire 5 na versão com processador da AMD simplesmente o melhor custo-benefício para quem procura um bom desempenho. Justamente porque ele entrega uma boa construção aliada a uma boa tela, que não é a melhor do mundo, mas ainda assim é uma ótima tela, um ótimo desempenho que é capaz até de rodar jogos mais pesados e a possibilidade de fazer upgrade de RAM e também de SSD. Então dá pra ver que esse notebook é realmente muito completo e ele é quase perfeito, cara. Porque se ele viesse equipado com uma porta USB tipo C que aceita carregamento e vídeo, bordas mais finas aqui na parte da tela e também uma bateria maior, aí eu tenho certeza que não ia existir concorrente para esse notebook. Inclusive, se tiver alguém da Acer assistindo esse vídeo, passa essa ideia pra frente, viu? Porque a porta USB tipo C
Thunderbolt, é fácil vocês colocarem, já tem ali na nova versão. As bordas mais finas também, e a bateria maior também, então tá muito fácil criar um notebook basicamente perfeito abaixo dos R$3.000. Mas agora me diz aí, você concorda que esse aqui é o melhor notebook custo-benefício para quem tá procurando desempenho abaixo dos R$3.000, ou você conhece outro que entrega mais do que esse? Se você conhecer, já deixa aqui nos comentários que a gente vai comprar, vai testar, e se ele for realmente bom, a gente pode acabar te enviando. E também aproveita e deixa aí nos comentários todas as sugestões de notebooks que a gente pode mostrar aqui no canal, porque a nossa missão é basicamente mostrar todos os notebooks que estão disponíveis aí no mercado nacional. Então dá uma olhada aí, vê quais notebooks a gente já mostrou, vê quais a gente não mostrou também, e se você conhece ele ou tem curiosidade, coloca aqui na descrição. Nesse momento a gente está testando 3 ou 4, que não apareceu no canal ainda, né? Que é o Asus VivoBook 15, tanto com processador Ryzen 7 7730, quanto na versão com processador Intel. A gente também está testando HP G9 e tem mais alguns aí que são segredo, né? Vão aparecer. Então é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!